Sejam muito bem-vindos! Hoje o tema da nossa aula é tonalização sem medo. A pergunta que eu faço para todos os alunos que eu tenho, todos os seguidores que se inscrevem em eventos que eu crio, que eu lanço, é sempre muito semelhante. Qual que é a enquete? Qual que é as perguntas? É a seguinte: o que te impede de fazer mechas? O que te impede de cobrar mais? O que te impede de faturar 10 mil reais e ser um sucesso? E a resposta, gente, não muda. É sempre a mesma. E eu vou mostrar aqui qual é a resposta. Vou escrever. A resposta é sempre a mesma. Quem aí acha o que te impede de chegar lá? O que te impede de ganhar dinheiro, de ser uma referência, de ser uma expert, de dominar as cores, de cobrar mais, de sair da touca? O que te impede de fazer um cabelo perfeito? Quer saber a resposta? Ó, já tem gente acertando. A resposta é essa. Medo. Uma simples palavra, né? Tão pequenininha, ela é capaz de nos travar. O medo nos impede de ganhar dinheiro. Medo nos impede de ser quem nós nascemos para ser. Medo de quê? Todos os medos chegam na colorimetria capilar. Medo de manchar um cabelo, medo de errar a cor, medo de tonalizar um cabelo, medo da cliente não gostar, medo de fazer o cabelo cair, medo de se expor na rede social, medo de tentar fazer algo diferente do que você está acostumado. Ou seja, medo. Resumindo, o medo, ele governa os seus resultados. E hoje a gente vai falar sobre tonalização sem medo. A gente vai olhar para uma cartela de tonalizantes e para os fundos de clareamento diferente a partir de hoje, tá? No que depender de mim, você vai dominar a tonalização sentindo segurança em cada resultado. Primeiro, o que você precisa entender na tonalização é a seguinte questão. Você precisa entender que a culpa dos seus resultados não serem bons não é da marca que você trabalha. Tampouco, tá? De um produto vencido. Muito menos, né? O tonalizante ele não é responsável pela cor. O tonalizante ele não é responsável pelo resultado. O tonalizante não transforma ou corrige uma cor. Não. Ele soma no processo final. Ele é a soma do resultado melhor. Mas aquele que define a tonalização correta é o fundo de clareamento. Esse aqui. Sim, compromete todos os resultados que eu entrego no salão. Fundo de clareamento errado compromete todos os resultados que eu entrego no salão. Aqui eu tenho todos os fundos de clareamento. Eita! Ó. Fundo 10, 9, 8, 7 e fundo 6. O que esses fundos eles carregam de diferente em cada um deles? Percentual de pigmento, cor, né? E o que o tonalizante faz ao encontrar esses fundos? O que o tonalizante entrega quando encontra essa cor? A soma. A mais B igual a C. Aquela soma. A cor que eu coloco, aqui eu tenho 9,21. 9,21 na cartela aqui da London é o loiro muito claro pérola, tá? Aqui na cartela. 2 neutraliza o 3, 1 sobra cinza,
vira perolado, né? Que é o cinza suave. Quando eu aplico essa cor sobre esse fundo aqui, não é esse resultado que eu tenho. Não mesmo. Eu não tenho um resultado de 8, eu não tenho um resultado de 7, eu não tenho uma neutralização. Porque eu estou colocando uma altura de tom 9 sobre um fundo 7. Quando as empresas elas criaram essas cores com nuances, né, bases puras ou bases com cor, que são os tonalizantes, eu entendo que quando a gente coloca uma cor, aliás, eu entendo não, a regra da colorimetria é o seguinte, respeite a altura do fundo. Quando a empresa criou o 9, foi baseada no fundo 9. O 9 é para botar no fundo 9. O 9 não é para botar no fundo 8. O resultado não vai ser assertivo. O 9 não é para botar no fundo 7. Nunca vai ficar perolado se eu alterar o fundo, porque o 921 foi criado para o fundo 9. E a maioria de vocês, a maioria, fazia assim. Não é errado. Não é errado não saber, né? É errado saber fazer errado. Isso é errado. A maioria de vocês fazia o seguinte, usava o 9, né, o 921 sobre um fundo de clareamento escuro. E aí me chamava no direct. Débora, eu usei essa cor e o cabelo continuou alaranjado. Por quê? Porque o 9 não tem nada de pigmento praticamente que consiga a neutralização e a sobra sobre um fundo 7. Fora que a base, ela é muito clara, muito alta, né? Comparada ao fundo. Então, se eu utilizar uma base 9 sobre um fundo 7, não tenho resultado algum. Se eu utilizar uma base 9 sobre um fundo 8, eu não tenho resultado nenhum. Se eu utilizar uma base 9 sobre um fundo 10, eu fecho um tom, trago para a altura do 9, né, por conta da quantidade de pigmento, e tenho um resultado um pouquinho mais chumbado, porque o percentual de pigmento amarelo que o 10 tem é de 30%. Então, entenda, toda vez que eu utilizar uma cor mais clara em um fundo escuro, não terá neutralização. Não adianta eu usar um 8 sobre o 7. Não adianta eu usar um 7 sobre o 6. Não vai ter resultado. Mas, se eu utilizo um 7 sobre o 7, aí sim, a indústria, os técnicos, quem trabalha em laboratório, né? Aquela galera de criação de cor, eles estudaram muito para chegar naquela cor de acordo com o fundo de clareamento da cliente. Então, a gente precisa sempre respeitar a altura de tom. Essa é uma regra. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quero respostas. Vamos comunicar, tá? Não quero que seja uma palestra, eu quero que seja uma aula mesmo, onde a gente comunica e entende. Vou colocar sobre o fundo branco aqui. Aqui eu tenho todos os fundos de clareamento representados. Quando eu falo sobre fundo de clareamento, eu falo sobre quantidade de pigmentos diferentes. O fundo 10 tem, em média, 30% de amarelo. O fundo 8 tem, em média, 100% de amarelo. O fundo 9, 100% de amarelo. O fundo 8, 70% amarelo, 30% laranja, ou o inverso disso. O laranja, fundo 7, 100% laranja. O fundo 6, 30% laranja, 70% vermelho, ou o inverso disso, de acordo com a transição. Então, cada fundo carrega um percentual diferente. Como você imagina que o resultado vai ser perfeito se eu utilizar uma única cor em todos esses cabelos? Há uns anos atrás, eu ensinava o meu aluno a usar uma única cor em vários fundos de clareamento. E aquela cor, ela modificava de acordo com os fundos. Ou seja, se eu uso uma base 8.1
sobre o fundo 7 não faz cócegas, neutraliza, em média, 20% de percentual de cor. Se eu uso uma base 8 sobre um fundo 9, eu vou trazer o fundo para o escurecimento. Esse fundo 9, ele escurece, ele vem para o 8, normalmente chumbando, porque a quantidade de pigmento cinza é maior na base 8 do que na base 9, né? Porque a base 8 espera o fundo 8, um fundo mais pigmentado. Tonalizar sem erro é acertar fundo, gente. Então, quando eu olho para a altura de a cor 731, eu vou comprar um 731 para o meu estoque, né? Vou comprar um 731. Para que tu vai comprar um 731? Para usar no fundo 7? Aí dá certo. Porque se for para usar no fundo 6, não dá certo. Se for para usar no fundo 8, você escurece. Se for para usar no fundo 9, você estraga a cor. Eu vou usar um 93. Um 93 aonde? No fundo 8, o cabelo vai ter percentual de laranja, porque o fundo 8 tem percentual de laranja. Então, se você utiliza o 93 em um cabelo alaranjado, você nunca vai ter esse resultado de cor aqui, ó. Aí você olha para a cartela e diz assim, puxa vida, que absurdo, a vendedora me enganou. Eu fiz esse cabelo aqui, eu usei o 93 no cabelo, mas não ficou igual, tá bem diferente. Claro, você usou o fundo 7, como é que aqui o cabelo tenha ficado igual? Para ter esse resultado, eu tenho que respeitar o fundo, é esse aqui, ó. Se eu boto o 93 no 9, eu tenho esse resultado aqui. Ai, Débora, mas esse é o 93, ele não é dourado, por que ele tá um pouquinho frio? Porque a empresa, a London, a marca que eu trabalho aqui hoje, ela é uma empresa fria. Então, todas as cores vão puxar pro frio. Elas devolvem, elas têm mais frio do que calor. Por conta disso, o resultado sempre vai ser de um leve esfriamento em qualquer resultado quente também, tá? Então, mesmo usando um dourado que é quente, ele vai trazer o resultado quente. Eu tenho aqui uma cor dourada. Só que a Schwarzkopf, ela é uma empresa quente. É uma empresa vermelha, tá? Por conta disso, o dourado, ele é quente. Ó, aqui tá ele, ó, 55. E aqui, ele é representado pelo número 3, o reflexo amarelo. Só que aqui, a London é fria. Eu vou pegar a Lumishine, que é joico. Vou achar a cor para mostrar para vocês. Vamos ver se tem. Temos também. Aqui eu tenho a Joico, que é uma outra empresa, né? Que vem com as cores da Lumishine. A Lumishine tá aqui, que é representada pelo dourado. Observe que ela é neutra. Ela não é fria. Ela traz até a lembrança de um marrom. Por quê? Porque todas as cores da Joico, elas carregam as 3 cores primárias. Vermelho, amarelo e azul, que a gente sabe que traz, né, a neutralização. Então, esse 0 que vem depois do ponto aqui da Lumishine, da cor, é o marrom mais o dourado. Então, é 9 ponto marrom dourado. Ele traz uma lembrança marrom. Aqui, na Schwarzkopf, ele é mais quente. Então, ele é mais dourado. Ó, bem dourado. Tem até um intensificador aqui. Então, a gente, além de estudar a marca que a gente trabalha, a gente precisa entender o fundo de pigmento da empresa. Às vezes, a mesma cor aplicada de 3 marcas diferentes vão trazer um resultado diferente. E a minha ideia aqui é fazer você não ter medo. Para a tonalização ser segura, cabeleireiros e cabeleireiras, borboletas, você precisa entender a empresa que você trabalha. Atrás das marcas, toda marca tem um círculo cromático, ou a estrela,
Ou, né, ou uma sequência de cor, igual tá aqui, ó. Todas as marcas, elas vão ter esse círculo cromático. E de acordo com o círculo cromático da marca, ela vai apresentar como identificar a cor daquele número. Ou qual é o número daquela cor, né? O inverso se aplica. Então, como que eu faço? Eu identifico que aqui na London, o 4, ele é quase que nacional, né? A numeração 4. Até internacional, porque tem marcas internacionais que também o 4 representa o laranja. Aí, eu sei que o 6 representa o vermelho. Eu sei que o 2 representa o irisado. Eu sei aqui, ela tá me mostrando, ó. Eu sei que o 1 representa o azul. Eu sei que, vamos ver aqui, que o 0 representa o azul-verde. Vamos ver. Eu sei que o 3 representa o amarelo, né? E assim vai indo, ó. É uma sequência, né? Eu consigo visualizar. E eu sei que o 7 representa o marrom. Então, toda vez que eu olhar aqui na cartela, eu já sei o que representa. Já algumas linhas trabalham com números. Eu preciso estudar a marca. Tem algumas marcas que a numeração delas vai mudar com o padrão que a gente já entende. E às vezes, a falta dessa informação de um vendedor ou essa falta de informação, até de busca de informação sua mesmo, a gente acaba pecando no resultado, né? Bota a cor errada. Eu já fiz, tá, gente? Eu já tentei tonalizar um cabelo achando que ia deixar marrom, deixei ele laranja, né? Na London, o 7 é marrom, na Schwarzkopf, o 7 é laranja. Dá pra entender? Dá, claro que dá. É só estudar. É só participar das aulas. É só estar aqui nessa sequência de lives gratuita. É só anotar o que a gente aprende, tá? A gente precisa sempre querer aprender. A nossa mente, a gente nunca é inteligente demais. A gente nunca sabe tudo, nunca. No momento que você achar que você já sabe de tudo, que não precisa mais aprender, você para de evoluir. E outras pessoas mais inteligentes que você, pelo fato de saber que elas não sabem tudo, elas são mais inteligentes. Elas vão evoluir muito mais do que você. Quando eu comecei a minha jornada, eu tenho muitas pessoas que eu me inspirei na minha jornada. E muitas pessoas que eu olhava e me espelhava, né? Um dia eu vou chegar aonde elas estão, porque elas são uma referência para mim. E hoje eu observo essas pessoas, infelizmente, muitas delas pararam. Pararam no tempo, gente. Muitas delas que foram minha fonte de inspiração, hoje não fazem mais ou pararam de evoluir, estagnaram, né? A zona de conforto é uma droga. Por isso que eu adoro desconforto. Adoro ter que aprender mais, ter que estudar. Débora, mas a minha vida é muito corrida. Que hora que eu vou estudar, Débora? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho um salão, eu tenho minha mãe para cuidar, eu tenho meus cachorros, eu tenho periquito, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Sabe que horas que eu escuto aula? Eu vou te contar, presta atenção. Na hora que eu tô fazendo a minha filha dormir. Eu boto meu fone e fico assistindo uma aula. Ou eu fico lendo um livro. E é muito louco. Eu leio livro no celular, né? Eu gosto de comprar livro online. E aí, você acha que a luz faz a minha filha ficar acordada? Não. Ela já sabe. Eu digo assim, filha, vamos dormir que a mamãe quer ler. E ela fala assim, lê não, mamãe. Amém não, mamãe. Jesus não, porque a gente ora antes de dormir. E aí eu, sim, tá na hora da mamãe ler e você dormir. E aí eu deito com ela e fico lendo, tá? Às vezes, cai o telefone em cima da gente, né? Mas que a sua vontade de evoluir seja maior do que a sua desculpa. Que a sua vontade de crescer seja muito maior do que o medo, né? O medo de não tentar. Você nunca vai saber se vai dar certo se não tentar. Tem uma frase de Shakespeare que ele fala assim: as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos ter se não fosse o medo de tentar. O medo, ele está presente em grande parte das frases de grandes filósofos, né, que cresceram muito. A gente tem que tentar evoluir e crescer, mas que a sua vontade de crescer seja muito maior do que o seu medo de errar e de tentar, tá? Vamos lá de novo aqui, voltando. Muita coisa você pode ter, gente, mas tem que tentar.
Por isso eu estou aqui, para abrir os teus olhos e provar que é possível. No livro que eu tô lendo, que é O Poder, né? Ele fala o seguinte, ó. Que o impossível não existe. Porque tudo que você quer, alguém já teve. Tudo que você deseja, alguém já realizou. Então, se fosse impossível, ele não existiria. Exemplo. Eu quero ser um sucesso. Eu quero ser um sucesso. Quero ganhar 20 mil reais como cabeleireira. Ai, mas é impossível. Não, não é impossível. Porque se alguém já fatura isso, então o impossível não é fato. É um mito. Ah, eu quero, exemplo, curas. A cura de uma doença terminal. É impossível. Não, não é impossível. Porque alguém já foi curado. Então, o fato é que o impossível é um mito. É impossível você dominar a colorimetria e ser um professor e faturar muito dinheiro? Pai, para mim é impossível. Moro numa cidade, no fim do mundo. É impossível. Não, não é impossível. Porque eu estou aqui para te provar. Eu vim de uma cidade do fim do mundo. Porto Xavier. Conhece? Quem é porto xavierense sabe. Tem 10 mil porto xavierenses, eu acho, no mundo. Cidadezinha pequenininha, tem shopping, não tem cinema. Não sabia nada. Minha mãe doméstica, meu pai caminhoneiro. Tava até contando agora a minha história para uma menina que veio aqui. Cortava grama, eu limpava cocô de cavalo e vaca com carrinho de mão e uma pá para ajudar os meus pais no sítio. Eu lavava carro e ganhava 5 reais. Lavava o carro com um balde de água e um pano só e detergente, né? Para não gastar. Eu fazia unha por 5 reais na vizinhança. Péssimas minhas unhas, arrancava as couro das clientes. Eu limpei escritório, eu limpei casa com a minha Dinda, né? Eu trabalhei nas minhas férias de escola numa senhora que costurava, só cortando fio de linha para poder ganhar um dinheiro, e às vezes não era dinheiro, às vezes era roupa, ela me dava roupas. Gente, eu fui babá. Eu fui tanta coisa. E eu faria tudo de novo, tudo de novo. Se eu soubesse, né? E mesmo se eu não soubesse que eu ia chegar onde eu cheguei. Porque o fato é que quando você tenta, a única resposta é o sim. Se você começa uma maratona, o fim da maratona é a chegada. Se você para no meio do caminho, pensa que você já andou até a metade. Caraca, continua. Vai mais um pouco. Às vezes você desiste a 10 passos da linha de chegada, tá? E a aula nem era sobre isso, mas enfim. Você precisa entender que não deixe o seu medo ser um limitador, mas sim uma cama elástica. Vou pular de olhos fechados. Vamos ver no que vai dar, né? Aquele que o meu aluno Lucas, que abriu o segundo salão de beleza dele, ele falou: vamos ver se esse curso não é mais um golpe da internet. E nessa de vamos ver, ele abriu 2 salões de beleza, tá? Então, bora, gente. Bora aprender. E a colorimetria é simples, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo ia ser bom. Não, mas é simples se você estuda. E tá aqui, ó, pertinho de você, tá? O medo faz parte, mas ele não pode paralisar, né? O fundo de clareamento, ele precisa ser identificado com percentual de cores. Aqui eu vou pegar o fundo de clareamento 8. Como que eu consigo fazer esse cálculo? Por que eu preciso entender os fundos de clareamento? Porque a tonalização segura acontece se o fundo está correto. Eu vou pegar 2 fundos. Fundo 8 e fundo 7, tá? Aliás, fundo 8 e fundo 7, é interessante. O fundo 7, ele é 100% alaranjado no fundo de clareamento. Mas a gente sabe que o laranja, ele veio da origem do vermelho e do amarelo, né? E aí veio o laranja. Então, na grande verdade,
Aqui eu tenho um cabelo 100% laranja. E ele possui as duas cores primárias, o amarelo e o vermelho. Para ter a neutralização desse laranja, eu preciso da terceira cor, que é o azul. Então, eu pesquiso aqui e sei que o azul, na minha cartela de cor, é o 1. O 1. Se eu sei que ela é 1, e eu estou no fundo 7 de clareamento, eu vou atrás do 7,1. Vamos atrás do 7,1? Tcharam! Achei 7,1. Tá aqui. 7,1. Então, ele é a neutralização desse cabelo. Se você quer fazer uma ruiva, entenda que o fundo 8 de clareamento é o fundo ideal para o ruivo, porque ele já é laranja. E aí, o que eu faço para deixar esse laranja vibrante e com uma cor cosmética brilhante? Eu procuro a cor laranja, que a gente chama de, né, eu vou intensificar a cor com o laranja da cartela. Cadê a cartela? Eu quero laranja. 7,4. Então, eu vou atrás do 7,4. Cadê você, 7,4? Tcharam! 7,4. Se eu coloco 7,4 sobre o fundo 7, eu tenho intensidade de cor. E a gente chama de acentuar na colorimetria capilar. O resultado da tonalização, da coloração, é neutralizar, Neutralizar é trazer ele para o meio termo. Ele não é frio e ele não é quente, ele entra na escala de tons marrons. Quando eu esfrio, que é o segundo, né, segunda ação do tonalizante, eu retiro a presença do calor e trago a predominância do frio. Ou seja, os cinzas brancos, os chumbados, né, são cores frias. Quando eu coloco, e a terceira ação do tonalizante ou da coloração é acentuar, que é acender e dar vida para a cor que já existe. Então, se eu quero acentuar o 8, o fundo 8, eu coloco 8,3. Tá aqui. Se eu quero acentuar o fundo 7, eu coloco 7,4, que é o laranja. Se eu quero acentuar o vermelho, eu coloco 6,66, que é vermelho. Então, isso é acentuar e acender a cor, tá? O fundo 8 de clareamento, ele diferente do 7, ele tem a presença de laranja e amarelo. Então, vamos colocar aqui. Laranja e amarelo. Ó, então ele vai reduzindo a intensidade de vermelho. Sabendo que no laranja tem vermelho, então você sabe que aqui existe presença de calor, bastante calor, né? Ainda. Por conta disso, eu preciso entender o quanto de cada cor eu tenho. Quanto mais amarelo alaranjado for, esse aqui, ele não é um 43, porque ele tem uma quantidade bem menor de cobre. Ele é um 34, né? A gente sabe que o primeiro número que vem após o ponto é a predominância de nuance, de reflexo. Então, às vezes, o fundo de clareamento 8, ele é um 8,34, que é essa cor aqui. É mais amarela do que laranja. Às vezes, ele tá saindo do 7 para o 8, então ele é um 8,43. Ele tem muito laranja e pouco amarelo. E aí, eu preciso inverter o tonalizante de acordo com essa visão. Se eu tenho aqui um 43, 8,43, um fundo mais laranja do que amarelo, e eu quero neutralização, eu preciso usar mais quantidade de azul e menor quantidade de lilás. Se eu tenho um 34,
eu preciso usar maior percentual de lilás, 2, e menor percentual de azul, 1. Então, eu inverto a numeração, de acordo com a visão do fundo. E se eu tiver dúvida na hora de tonalizar? O que eu faço, Débora, para identificar e não fazer errado? Porque o que me trava aqui é o que eu já fiz errado muitas vezes. Você precisa testar a tonalização também. Não seja afobada, tá? Não seja afobado e afobada. Você precisa testar a tonalização. Coloca um pouquinho de produto na nuca da cliente, observa a cor. Pega o outro lado da nuca e coloca outra cor, que talvez você esteja em dúvida. E aí, né, invertendo a numeração, 21 ou 12. E aí você aplica ali sobre aquela nuca e vai observar o resultado que vai ter aquela tonalização. De acordo com essa observação, você vai chegar no resultado de cor total. Não começa aplicando a franja, meus amores. Você é afobado demais, tá? Te tranquiliza. A cliente não está com pressa, ela quer resultado, ela não quer horário. Aí tem cliente que quer horário, claro que tem. Mas quem está no comando é você. Você é o chefe desse navio, você é o comandante. Então, a cliente vai ter que sentar e esperar, né? A frase da Xuxa, senta lá, Cláudia, eu que sei. E aí, ela quer resultado. Se você entregar ela na hora que ela queria, com o resultado errado, você é péssimo. Mas se você fizer um cabelo perfeito, atrasando ela para o evento dela, você é maravilhoso. Ela esquece do compromisso e foca no resultado. Então não adianta nada você ter horário marcado, entregar a cliente mais cedo e fazer um cabelo terrível. Printem essa tela aqui, que eu vou botar as cores aqui. Printa a tela, compartilha nos stories, posta no feed, avisa o teu cliente que você estuda e que você não está na zona de conforto. Como que você vai provar para o seu cliente que você estuda, gente? Se ela nunca viu um stories teus falando que você está buscando conhecimento. Então, posta, compartilha e me marca, porque vai ser um prazer poder saber que você está aí comigo nessa jornada. Viu?